Meus irmãos, é com muita alegria que eu queria chamar aqui à frente o pastor Oséias Ribeiro. Nós, como sabemos, domingo passado nós tivemos a nossa assembleia extraordinária pela manhã, e o pastor Oséias Ribeiro, Oséias Ribeiro da Silva? Pastor Oséias Ribeiro, ele foi eleito novo pastor presidente da Igreja Batista de Vila Moraes. Está aí na programação a posse, né? Nós sabemos que teremos a posse, mas hoje ele está aqui para a sua primeira pregação na igreja como pastor eleito da Igreja Batista de Vila Moraes. Então é um tempo maravilhoso, é um tempo de alegria, e nós oramos ao Senhor que seja a primeira de muitas pregações aqui à frente da nossa igreja. Para isso nós vamos orar. Eu queria também chamar as crianças para que venham aqui à frente. Nós vamos orar pelas crianças, os professores, para o culto que eles vão subir, né? Logo mais. E vamos orar também pelo pastor Oséias, pela sua família, a Milene ali, a Heloísa. E que o Senhor abençoe o pastor Oséias nesta noite, a sua pregação e todo o tempo que ele estará aqui conosco. Então eu vou pedir que a igreja estenda as suas mãos para o pastor Oséias e sua família, para orar por ele nesta noite, e também, né, por todo o tempo que ele vai estar aí conosco. Em seguida eu vou pedir que o pastor Oséias ore pelas crianças, abençoando as crianças, o culto também que eles terão daqui a pouco, amém? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo, Pai. E nesta noite, Senhor, é um dia alegre para todos nós como igreja, porque estamos aqui, Senhor, com o teu servo, aquele que o Senhor separou pela tua vontade, para estar à frente a partir de agora, Pai, como pastor, como presidente da nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Moraes. Senhor, abençoe o teu servo, o pastor Oséias Ribeiro, nesta noite, que o Senhor o use poderosamente, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor use a sua vida, Pai, para falar conosco, a tua igreja, porque sabemos que tu és um Deus maravilhoso, que se manifesta, que fala e usa os teus servos separados por ti para esta obra. Que ele diminua e o Senhor cresça através da vida dele, o Senhor use poderosamente nesta noite, em todas as noites, em todos os dias, que o teu servo estará à frente da nossa igreja, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Abençoe a sua família, abençoe a Milene, a Heloísa, e nós louvamos ao teu nome, Senhor, por tudo que tens feito. A vida do teu servo está em tuas mãos, e nós agradecemos a ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos orar pelas crianças agora? Eles estão com pressa, calma, crianças. Já. Vamos estender as mãos aqui à frente, irmãos. Vamos clamar a bênção de Deus sobre a vida delas. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essas crianças tão preciosas que já são o presente da igreja, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa usar a vida das nossas irmãs, os professores agora, de uma forma muito especial, para que a Tua palavra chegue ao coração dessas crianças e elas possam entender. Oramos, Senhor Deus, clamando a bênção do Senhor sobre elas, é por isso que estendemos nossas mãos, em nome de Jesus fazemos isso. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Graças e paz, irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos nesse primeiro culto, né? Como disse o pastor Gilmar, após a eleição. E um privilégio e um desafio, né? Também estar aqui como pastor dessa igreja. Temos aí muitas conversas, muitos desafios ainda a ser feito, né? Desde a eleição já houveram bastante trabalhos, né, sendo realizados, conversas aí com os irmãos, diálogos, bate-papos, cafés, almoços. Tudo isso faz parte desse processo, desse tempo novo, onde nós iremos nos adaptar, os irmãos aprenderão a nos conhecer. Tenham paciência comigo, que eu quero conhecê-los também aos pouquinhos, né?
sou muito mais fisionomista do que guardar nomes, então eu vou lembrar, talvez eu, né? Mas eu estou lá orando já pelos irmãos, já imprimi a lista dos membros e estou orando por cada um de vocês. Então, quando alguém falar assim, eu não sei, assim, não lembro quem é a Adriana, mas eu sei que está lá na lista, estou orando. Então, aos pouquinhos a gente vai compreendendo e tenham paciência comigo, eu peço, para que a gente possa ir se adaptando. Mas eu creio, irmãos, que será tempos de bênçãos, tanto para a igreja aqui de Vila Moraes, tanto para nós, e nós temos orado nesse sentido. Minha esposa Milene, fica de pé, Milene. A Heloísa, os irmãos já viram, já saiu, obrigado. Já saiu, né? Então, eu creio nisso. Nós temos orado por isso, para que esse tempo seja um tempo de avanços, de crescimentos, de aprendizado. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Nós leremos dos versículos 22 a 26. Atos 11, dos versos 22 a 26. Os irmãos que puderem, vamos nos colocar de pé, irmãos, para a gente acompanhar a palavra do Senhor. Atos 11, dos versos 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra nessa noite e queremos, Senhor Deus, compreendê-la. Queremos, Senhor Deus, sair daqui essa noite com a certeza clara de que o Senhor nos ensinou algo que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Peço que o Senhor me use como instrumento teu. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Ao olharmos aqui para o livro de Atos, né, no capítulo 11, especificamente, esse texto que estamos lendo, a gente começa a perceber aqui um movimento daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, né? Tanto que talvez a sua Bíblia esteja aí escrito Atos dos Apóstolos, né? Mas talvez o adequado devesse ser Atos do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus agindo aí e de uma maneira muito especial, conduzindo o seu povo, fazendo uma obra maravilhosa. Mas o contexto aqui de Atos capítulo 11, se nós observarmos um pouquinho, nós vamos observar, se você virar uma página da sua Bíblia aí, Atos capítulo 10, você vai perceber, lá escrito no título do capítulo 10, falando do centurião Cornélio. Ele era um comandante. O centurião romano, ele era responsável por 100 homens, 100 soldados, por isso o nome centurião, né? E esse homem que não era judeu, esse homem chamado Cornélio, ele tem ali claramente uma visão. Deus fala com ele através ali de um anjo, né, que vem para ele e fala: olha, Cornélio, presta atenção em algumas coisas, eu vou guiar, vou direcionar você. E ocorre que Deus ele deixa bem claro ali os procedimentos. O fato é que Cornélio se encontra, né, de uma maneira muito especial com Saulo e algo, aliás, com Pedro, desculpa. E há algo muito especial aqui nesse encontro, porque Cornélio, mesmo não sendo judeu, mesmo ele não fazendo parte, entre aspas, do povo de Deus, ele tem esse encontro com Pedro e ele recebe o Espírito Santo de uma maneira muito especial. E o que acontece lá no capítulo 11, se você observar aqui, Pedro vai explicar para os irmãos judeus o porquê que ele foi pregar para um homem que não era judeu. E por que então
que aquilo estava acontecendo. Pedro tem que dar explicação do porquê que alguém recebeu o Espírito Santo, mesmo não sendo judeu. Acontece que a obra de Deus, irmãos, está acontecendo. Nesse contexto aqui, no texto bíblico, a gente vê Deus agindo de uma maneira muito especial. E ocorre aqui no capítulo 11, que a igreja está levando o evangelho para outros locais, e ela vai parar lá em Chipre. Aqueles que foram dispersos vão pregar o evangelho em Chipre, vão pregar o evangelho no outro local chamado Antioquia. E aí, aqueles que estavam em Jerusalém, eles resolvem fazer o quê? Eu vou ficar andando um pouquinho, porque eu tenho umas colunas assim, né? Fica mais fácil para os irmãos ali me verem. Aqueles que estão lá em Antioquia, eles recebem essa palavra de uma maneira muito especial, e Deus está fazendo a obra dele, e usando pessoas, os discípulos dispersos de Jesus, para então levar esse evangelho. Ocorre que a igreja fica preocupada, os apóstolos se preocupam, e o que eles resolvem fazer? Eles falam: vamos enviar um fiscal, vamos enviar alguém que possa dar uma olhada no que está acontecendo lá, vamos observar se um de nós aqui pode ir lá para dar uma espiadinha e ver se o que está acontecendo lá está certo ou não. E eles resolvem então chamar um homem dentre eles ali, chamado Barnabé, para ir fiscalizar aquilo que estava acontecendo lá em Antioquia. E isso é muito interessante, porque Barnabé, ele vai com essa função de ser um fiscal do que está acontecendo, e Barnabé poderia muito bem chegar lá e dizer assim: bem, essas pessoas que estão recebendo o evangelho não estão nos moldes do que nós achamos que é o correto. E qual que eram os moldes corretos daquela época? Tinha que ser judeu, tinha que ser circunciso. Se não está nos moldes, Barnabé poderia voltar e dizer: olha, irmãos, eu já tenho um relatório, o meu relatório é esse, não está dentro do padrão. O que acontece, irmãos, aqui, é que Barnabé, ele vai até aquele povo para ouvir, para poder perceber o que está acontecendo. Por isso que diz o versículo 22, chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. E quando ele chega lá, o que acontece? Diz o versículo 23, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O que acontece aqui, irmãos, é algo maravilhoso, porque Barnabé era um homem cheio de Deus, e quando ele chega lá, mesmo ele indo com essa função de fiscalizar, ele, pela graça de Deus, ele vê aquilo, ele fala: continuem, irmãos, continuem. O que Deus está fazendo aqui é maravilhoso, vamos continuar a obra. Mas quem era Barnabé? Pastor, esse nome é um nome estranho, né? Eu não conheço ninguém chamado Barnabé. Você conhece alguém chamado Barnabé hoje? É um nome estranho. Na verdade, o nome desse homem não era Barnabé. Se nós observarmos bem, ele se chamava José, era o nome dele, né? Então, o nome verdadeiro de Barnabé é José. Abre em Atos capítulo 4, versículo 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acho importante, irmãos, entendermos o contexto da mensagem, né, para melhor compreendermos aqui o que Deus pode nos ensinar. Atos capítulo 4, versículo 36, diz assim: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Então, nós temos aqui um homem que ganhou um apelido, né? É um apelido carinhoso, Barnabé, filho da consolação, né? Há outros estudiosos dizem que talvez a ideia Barnabé não chama só filho da consolação, poderia ser filho da exortação. Ele era conhecido como alguém que consolava as pessoas, e ele também exortava, ele falava de uma maneira que instruía as pessoas a corrigir os seus erros.
era o Barnabé aqui, o nosso personagem. Mas Barnabé também, se você observar no versículo 37, na sequência, diz aí, do Atos capítulo 4, versículo 37, diz que ele possuía uma herdade, uma terra, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, ele ficou conhecido porque voluntariamente, ninguém pediu, ninguém falou, vá lá, vende a sua terra, vende lá os seus bens, entrega na igreja. Ninguém falou isso para Barnabé. Barnabé voluntariamente resolve lá vender os seus bens, entregar aquilo aos pés dos apóstolos, e aquilo foi um testemunho para toda a igreja, algo maravilhoso. Aliás, é interessante a gente observar que o finalzinho do capítulo 4 de Atos termina falando dessa atitude de Barnabé, e o capítulo 5 de Atos começa falando da atitude de um homem chamado Ananias e a sua esposa Safira, que tentaram fazer a mesma coisa que Barnabé, só que de uma maneira diferente. Eles também têm uma terra, eles também querem fazer uma oferta, mas eles querem ganhar crédito, testemunho, eles querem aparecer com isso. Eles querem vir na frente da igreja e dizer, olha, eu vendi, eu entreguei, minha oferta foi grande. E o que acontece com esses homens, com esse casal, Ananias e Safira, é uma destruição total, porque eles literalmente caem duros, né? Eles morrem porque eles afrontam o Senhor fazendo isso. Ou seja, Deus se importa não apenas com a oferta, daria uma outra mensagem, né? Deus se importa não apenas com a oferta, mas Ele se importa também com a qualidade, com a intencionalidade do nosso coração. O que nós fizemos hoje aqui no nosso louvor é uma oferta de louvor, é a gente fechar os nossos olhos, louvar. Deus se importa se nós cantamos bem, certamente, mas Ele se importa com a nossa qualidade, da nossa intenção do nosso coração, e Deus Ele olha para isso, Ele observa isso. Muito bem, Barnabé, ele também, né, se nós observarmos aqui a Bíblia, para entendermos quem é esse homem, ele também é primo, ele é parente de João Marcos. E se nós lembrarmos, né, quem é João Marcos, nós vamos lembrar que ele era um assistente pessoal do apóstolo Paulo, né? Aliás, o apóstolo Paulo tem até uma contenda lá depois com Barnabé, justamente por causa de Marcos, porque Marcos, no momento da viagem lá, missionária, ele não queria acompanhar. É interessante, irmãos, quando nós observamos esse homem chamado Barnabé, porque ele tinha algumas características a mais também que eu gostaria de elencar. Ele é o homem, olha só que interessante sobre Barnabé, que tem a coragem de enfrentar Saulo. Interessante, porque Saulo se converte ao Senhor, né? Atos capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo. Observa lá, passa um pouquinho para frente aqui, Atos capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos a conversão de Saulo. Se você observar no título aí da sua Bíblia, você vai perceber isso, a conversão de Saulo. Ele está andando lá a caminho de Damasco, você conhece o texto bíblico, você conhece a história, você vai ver que Saulo ele cai ali, né, diante do Senhor, e os seus olhos, né, são fechados, ele fica cego, né, ele tem que ir até a casa de Ananias, e ali ele tem um período, um processo para que ele possa ser novamente reconduzido à vida normal dele. Ele, então, tem esse encontro com Jesus. E ele tem esse encontro com Jesus, e ele vai desejar pregar o Evangelho, falar de Jesus. Ele deseja agora, ao invés de ser perseguidor dos cristãos, ele deseja levar a palavra. Só que os apóstolos, o que acontece com os apóstolos, irmãos? Eles ficam felizes com a ideia de que Saulo se converteu? Talvez, mas eles ficam com medo, muito medo. Tanto que eles não acreditam que Saulo se converteu. Aí eles fazem o quê? Eles falam, olha, esse negócio aí está um pouco estranho, esse negócio que Saulo matou tanta gente, Estevão foi morto lá perto de Saulo, como assim agora ele se converteu? Então eles ficam com receio de Saulo, e aparece um homem que resolve ir lá até Saulo, e resolve então fazer uma ponte entre Saulo e os apóstolos. Qual é o nome desse homem? Barnabé. Foi ele que teve essa coragem, diz assim
o versículo 27, Atos capítulo 9, versículo 27 diz assim: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava também e disputava com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Barnabé é esse personagem, irmãos, que aparece aqui no comecinho do livro de Atos e tem uma importância muito grande para a igreja. Agora, se nós lembrarmos do nosso texto, é Atos capítulo 11, né? Viajamos um pouquinho aqui, fomos para Atos 4, né? Atos 9, mas nosso texto é Atos 11. Nós, observando aqui o nosso texto, nós lembramos que ele é aquele fiscal, aquele que foi lá olhar se o que estava acontecendo entre os não-judeus era realmente algo que vinha de Deus. O que acontece aqui? Nós observamos claramente que Barnabé é alguém usado por Deus para abençoar a igreja que estava nascendo. E isso é algo, irmãos, muito especial, algo que nós precisamos estar atentos. Barnabé era um homem reconhecido por ter uma marca, irmãos. Ele tinha uma marca muito especial. Atos capítulo 11, se você observar aqui, diz o versículo 24: ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. As pessoas, quando pensavam em Barnabé, diziam: Barnabé é um homem de bem, é alguém cheia do Espírito Santo, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Barnabé é um homem de fé. Irmãos, eu creio que esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que as pessoas olhem para nós e elas possam dizer: ali está um homem cheio do Espírito Santo. Ali está um homem que tem fé. Ali está uma igreja que tem uma marca. Essa marca é que essa igreja é uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que tem fé. É uma igreja firme no Senhor. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Ter essa marca? Eu creio que essa possa ser uma marca da Igreja Batista de Vila Moraes. Essa possa ser uma marca de cada um de nós, sermos conhecidos como alguém que tem fé, alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que realmente tem a presença de Deus marcante em sua vida. Barnabé, ele tem a graça de Deus na vida dele, irmãos. E a graça de Deus faz toda a diferença na vida de alguém, porque pessoas cheias de graça conseguem observar a graça de Deus agindo. Pessoas cheias de graça conseguem observar a graça de Deus agindo. Se nós observarmos aqui, o que Barnabé vê quando ele chega ali em Antioquia? Ele olha para aqueles irmãos, ele olha para aquilo que Deus está fazendo, ele percebe Deus, ele percebe a presença de Deus ali. Irmãos, isso é algo tão precioso. Eu estava esses dias compartilhando isso com um amigo pastor e falava sobre isso. Como muitas vezes, até mesmo o nosso conhecimento bíblico, né? E é bom ter conhecimento bíblico, é bom a gente conhecer a palavra de Deus, é bom a gente se aplicar nela, é bom a gente ser criterioso, é bom a gente ter estudo, é ótimo tudo isso, mas temos que tomar cuidado, irmãos, para que esses nossos conhecimentos, para que aquilo que a gente acha que sabe, não interfira no agir de Deus, e não interfira no nosso julgamento sobre o que Deus está fazendo e a maneira como Deus age, porque Deus age como quer, da maneira como Ele quer, com as pessoas que Ele quiser, do jeito dEle. Mas muitas vezes nós tentamos colocar Deus numa caixinha, não é? E tem que ser assim. A maneira como Deus age tem que ser essa, pastor. Eu aprendi assim, desde pequeno. Olha, irmão, se tem alguém que está acostumado com tradição, sou eu. Fiquem tranquilos com isso, viu? Nasci numa igreja batista desde pequenininho, minha mãe era batista, minha avó era batista,
Todo mundo do lado de pai, da mãe, batista, família com pastor batista, diáconos batistas, tradição, se for para falar de tradição. Mas, irmãos, Barnabé ele não olha para a tradição, ele não olha para esses fatores, ele procura enxergar Deus, ele procura perceber Deus apesar das tradições, apesar dos moldes corretos, apesar do que havia, ele percebeu Deus agindo ali. Era a primeira igreja mista da história do cristianismo. Aliás, ali em Antioquia é onde pela primeira vez aqueles que seguiam Jesus são chamados de cristãos, porque o termo cristãos são pequenos cristos, né? Um diminutivo de Cristo, cristãozinhos, né? Então, nós percebemos claramente isso. Aquela igreja, certamente, ela precisava de supervisão, o trabalho que estava sendo feito ali, certamente precisava ser observado, ser supervisionado, isso é natural, faz parte da obra de Deus. Deus coloca homens para fazer supervisão, Deus coloca líderes para apacentar o seu povo, Deus está me colocando aqui para isso, inclusive, também, né? Para ser o pastor de vocês, dessa igreja, e eu desejo ser o pastor dos irmãos, de verdade. Eu não quero ser só um pastor que tem o título, não. Quem é o pastor da Igreja Batista Vila Moraes? Um pastor lá que eu nem sei quem é. Não, eu gostaria de ser o pastor verdadeiro dos irmãos, de fato, né? E faz parte da igreja, faz parte do processo de ser cristão, a gente ter essa supervisão, a gente ter pastores, líderes que Deus coloca em nossas vidas, mas também, irmãos, faz parte do agir de Deus. Nós temos uma mente aberta para buscarmos compreender Deus agindo, apesar daquilo que nós achamos ser o certo, da maneira do nosso quadradinho. Se Deus quiser agir de outra maneira, amém, Senhor. Eis-me aqui, eu quero ouvir, eu quero entender o Senhor, eu estou aberto a isso. Não sejamos Gabriela, irmãos. Já viu a história da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Não. Eu quero aprender, estou aberto a crescer, estou aberto a mudanças, estou aberto a avaliarmos juntos, né? Estávamos aí essa semana falando sobre isso, um longo bate-papo com o pastor Gilmar. Estávamos depois lá num bom bate-papo com o irmão Marivaldo, com o irmão Felipe, né? E um dos nossos pontos lá de conversas era exatamente isso, de que se nós vamos crescer em algum aspecto como igreja, que nós possamos crescer juntos, né? E liderança é isso, igreja é isso, é um processo onde todos crescem juntos, aprendem juntos, crescem juntos, porque é assim a obra do Senhor. Então, se nós vamos para algum lugar, que nós possamos ir juntos, irmãos, né? Que nós possamos compreender a direção de Deus e possamos ter essa sensibilidade juntos. Ele era um homem cheio de fé, ele era alguém, né, que era levita, né? E o texto deixa bem claro aqui sobre Barnabé, Atos capítulo 4, fala que ele era levita. Isso mostra que ele de fato era carregado de tradições, ele conhecia muito bem os detalhes das tradições, mas o fato é que, apesar de tudo isso, Barnabé, conduzido pela graça de Deus, estava aberto a compreender, porque ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e ele enxerga a graça de Deus. 2 Coríntios, irmãos, capítulo 12, dos versículos 7 a 10, eu quero pedir que você abra nesse texto, deixa marcado o seu texto, Atos capítulo 11, mas 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre essa graça que permeava a vida dele, e que o fazia perceber as coisas de uma maneira diferente. E Deus permitia isso na vida do apóstolo. Diz assim o versículo 7: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim.
E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, a gente vê aqui claramente, versículo 9, a minha graça te basta. A graça do Senhor, que fez a diferença na vida de Barnabé, é a graça que também faz a diferença na vida de Paulo. É a graça que faz a diferença na sua vida, meu irmão, minha irmã. É a graça que faz a diferença na vida de um cristão nos dias de hoje. Se não for a graça de Deus, irmãos, estamos perdidos. Para onde iremos? Como faremos? O que faremos se não for a graça de Deus? Por isso que nós precisamos buscar essa graça e compreender essa graça em nossas vidas dia após dia, para que nós possamos também poder dizer: a graça do Senhor na minha vida é suficiente. E quando eu falo de graça, irmãos, para que fique claro, graça é favor imerecido. Graça tem a ver com algo que eu tenho de Deus, algo que eu recebo de Deus, mas que eu não merecia. Eu não mereço. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, eu já quero me ambientar aqui no meio dos irmãos. Eu gostaria de saber quem são os bons daqui da Vila Moraes. O pastor Gilmar não me falou, eu não cheguei a perguntar para ele, mas eu queria ter perguntado. Pastor Gilmar, me fala quem são os bons de Vila Moraes. Eu quero saber, vou chegar o pastor lá, preciso saber quem são os bons de lá. Queria saber quem são os bons aí, levanta a mão. Tem os bons aí? Ufa, graças a Deus, irmãos. Estamos juntos, porque não dá para eu também levantar a mão, não. Eu também não posso levantar a mão, Porque, irmãos, bom é o Senhor, Ele é bom, não é? Sem o Senhor, irmãos, nós somos vis pecadores. O que vai mudar é só o endereço, onde um mora, o outro mora, talvez a aparência, um pouco, alguma coisa, mas sem o Senhor nós nada somos pecadores, somos destinados ao inferno, não temos condição de merecer o céu por nós mesmos. Se não for a graça de Deus, irmãos, onde estaríamos? Se não fosse a graça de Deus, eu não sei onde eu estaria. Mas o fato é que pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, Ele permitiu que eu estivesse hoje aqui, estivesse sentado nesses bancos e pudesse compartilhar com os irmãos, e pudéssemos todos juntos sermos aí agraciados, e podemos louvar ao Senhor porque a graça dele nos alcançou. É uma graça maravilhosa que nos alcança. E quando eu sofro algo, quando eu passo por alguma luta, quando eu enfrento uma dificuldade, quando eu passo por algum problema, quando a igreja enfrenta dificuldades até, nós precisamos buscar olhar, irmãos, pelo olhar e pela lente da graça de Deus. A graça do Senhor é suficiente nas minhas dificuldades, porque ela me basta. A luta é grande, eu não sei qual é o seu problema, cada um de nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas a graça do Senhor ela é suficiente em nossas vidas. E por causa disso eu estou em paz com Deus, a graça do Senhor me basta. Irmãos, a graça do Senhor, ela faz toda a diferença, não apenas porque pessoas cheias de graça conseguem ver graça, mas ela faz toda a diferença porque pessoas cheias de graça conseguem perceber o valor das pessoas. Lembra lá que eu mencionei para os irmãos aqui no comecinho da mensagem, Atos capítulo 9, a igreja está preocupada com Saulo, porque Saulo se converte. A igreja fica preocupada, será que ele se converteu mesmo? Será que não? O que acontece? O texto bíblico mostra. O texto mostra Barnabé indo até Saulo, fazendo uma ponte, pegando Saulo pela mão e levando lá para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem conhecer e eles pudessem ali compartilhar. Não foi isso que aconteceu? Foi. Mas aqui em Atos capítulo 11, vamos voltar para o nosso texto, Atos 11, olha o que acontece, se vocês observarem aqui, diz assim,
versículo 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E no versículo 25 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. De novo, ele vai atrás de Saulo. Ele já tinha feito isso antes, não é? Alguns anos antes, aliás. A gente vira as páginas da Bíblia e parece que é tudo assim, né? Uma coisa na sequência da outra. Mas não. E ele vai atrás, então, agora de Saulo. E é interessante, irmãos, se nós observarmos o texto bíblico, que Saulo, lá em Atos capítulo 9, ele é apresentado para os apóstolos, certo? Os apóstolos conhecem ele, trocam uma ideia. Aliás, né? Só 2 apóstolos, né? Os apóstolos não, só 2. Os apóstolos ficam todos com medo que só Pedro vai falar com Saulo e o irmão de Jesus, Tiago. Então os outros apóstolos, aí você fala: ah, pastor, mas tinha 11, cadê os outros? 2 foram falar com Saulo, e os outros 9 lá? Ficaram todos escondidos, com medo. O texto de Atos 9 mostra ali claramente que eles fazem o seguinte: eles pegam Saulo, tem ali esse encontro com Saulo, eles ficam em paz. A Bíblia diz que eles ficam tranquilos, porque agora a perseguição de Saulo diminui, o problema acabou. E o que eles fazem com Saulo? Saulo, tem como você voltar lá para a sua terra natal? Eles despacham Saulo para Tarso, lá para a região onde ele nasceu. Tipo, como se dissesse: olha, já estamos muito bem sem a sua perseguição, certo? Muito bom, volta para sua casa, vai lá para onde você veio. De onde você veio? Ah, vim lá de tal. Volta para lá, não tem problema nenhum. Nós vamos ficar aqui e vamos continuar pregando o evangelho. Só que agora Barnabé, ele está ali com aquela igreja que está sendo formada em Antioquia. E o que ele faz? Ele fala: opa, deixa eu buscar alguém que poderia ajudar essa igreja. E diz o versículo 25 que partiu Barnabé para Tarso. E vai atrás de quem? De Saulo. Aliás, quando a gente vê na Bíblia Saulo e Paulo, né? Muitas vezes, eu já ouvi isso aí, né? Talvez eu tenha até pregado isso, mas não tem nada a ver. Que Saulo teve o nome dele mudado para Paulo quando ele se converteu. Isso não é bíblico, tá, irmãos? Saulo, Paulo, é só uma forma de falar. Muita gente chamava Saulo depois da conversão de Saulo também. Isso aí é uma ideia que não é bíblica. Então, podemos chamar ele de Saulo, de Paulo, tanto faz. Era uma maneira ali, alguns falam que é até uma maneira carinhosa de chamar lá Saulo, Paulo. Mas Saulo, ele é chamado por Barnabé, é lembrado por Barnabé para voltar para Antioquia, para fazer agora um trabalho com aquela igreja que estava se formando. E que interessante, irmãos, porque Barnabé, ele, pela graça de Deus, não apenas ele consegue perceber o que Deus está fazendo ali, mas pela graça de Deus, ele consegue também lembrar de pessoas. E pessoas que têm a graça de Deus, irmãos, lembram de pessoas. Isso é interessante, não é? Que interessante isso. Eu estou vendo uma igreja aqui cheia de pessoas hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você veio. Glória a Deus porque você está aqui. Mas pessoas cheias da graça de Deus, irmãos, lembram de pessoas. Será que tem pessoas que devam ser lembradas e que deveriam estar aqui? Estou vendo alguns irmãos fazendo assim, Tem sim. Com certeza tem, né, irmãos? Pessoas que merecem a nossa lembrança e que deveriam estar conosco aqui hoje, nessa obra, nesse trabalho, e que nós precisamos orar por elas. E por quê? Porque nós somos pessoas que têm a graça de Deus. E talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu lembrei de um nome aqui, mas é de uma pessoa que está lá, está no pecado. E o que te faz melhor que essa pessoa? O que te faz melhor que esse irmão que está passando por esse problema?
O que nos faz melhor que essa pessoa? Somos iguais, irmãos. Não somos melhores que essas pessoas que estão afastadas por causa do pecado, porque amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser nós. E se fosse você que estivesse afastada por causa do pecado, por causa de problemas, por causa de dificuldades, por causa de discórdias, como que você gostaria de que a sua igreja lembrasse de você? Com um olhar gracioso, que fosse buscar se fosse necessário. Barnabé, o que ele faz? Ele vai atrás, irmãos. Ele vai buscar. É como se ele pegasse pela mão, né? Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando, olha que interessante, partiu, buscou, achou. Interessante isso, né? Daria já, só esse versículozinho aqui já daria mais um sermão. Um sermão. Buscou, achou, conduziu, não é? Partiu. São atitudes de pessoas que têm a graça de Deus em suas vidas e que lembram de outras pessoas, porque essas outras pessoas são especiais para Deus, para a obra de Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, mas Barnabé não era um homem capacitado, não era um homem de bem, cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, por que ele foi atrás de Saulo? Ele mesmo podia fazer a obra, ele mesmo. Porque, irmãos, a obra do Senhor, ela não funciona com uma andorinha só. Se Deus quiser, Ele pode até fazer, irmãos. Se Deus, Ele sabe, é difícil falar assim, a obra do Senhor não funciona, é perigoso, né? Tudo que é totalitário é perigoso. Mas assim, a obra do Senhor, irmãos, Deus Ele usa pessoas. Deus Ele usa pessoas. Se Deus quiser colocar anjos aqui e fazer a obra dele, Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. Deus, não vamos limitar Deus em nada. Deus Ele pode fazer o que Ele quer, da maneira como Ele quer, onde Ele quiser, com quem Ele quiser. Amém. Ele pode fazer a obra dele com uma pessoa, com 10 pessoas, com 20, com 30. Amém. Mas, irmãos, Deus Ele costuma usar pessoas. Deus Ele costuma usar pessoas, inclusive, que nem capacitadas são. Porque é Ele quem capacita as pessoas para a obra dele. É Deus quem vai lá e promove o agir dele para que a obra dele avance. Não é assim? Quem éramos nós? Aliás, quando Paulo escreve aos Coríntios, né, ele vai dizer sobre isso lá nos primeiros capítulos aos irmãos de Corinto. Ele fala para aqueles irmãos: quem eram vocês antes de Cristo? Porque Paulo é criticado pelos coríntios porque ele não sabia falar. Os coríntios criticam Paulo porque ele não era um bom pregador. Aí ele fala: quem eram vocês antes de Cristo? Vocês acham que vocês eram o quê? Justamente porque é pela graça de Deus que a obra de Deus avança. Mas Ele usa pessoas. E Barnabé, mesmo sendo um homem capacitado por Deus, um homem de bem, cheio de fé, de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, ele vai atrás de Saulo, porque é assim a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela envolve pessoas. Ela envolve pessoas que talvez até mesmo, para aquele momento ali, se nós olharmos Barnabé versus Saulo, talvez até a gente pudesse dizer que Barnabé era muito mais capacitado que Saulo. Mas Deus tinha um propósito, Deus iria usar a vida de Saulo de uma maneira poderosa. O processo de Deus, irmãos, ele mostra nesse processo dele que pessoas são importantes. Pessoas têm valor. E quando nós somos pessoas que têm a graça de Deus em nós, nós também começamos a perceber o valor das pessoas. As pessoas são importantes na obra do Senhor. As pessoas têm o seu valor. Elas merecem, porque são obra de Deus. Nosso tempo, nosso investimento, a nossa busca, o nosso andar juntos, a nossa atenção, o nosso cuidado, elas precisam disso. E não pense você que isso vai acontecer de forma natural e automática. Não é assim que funciona. Essas coisas vão acontecer de uma maneira que precisa de estímulos, não é? Principalmente quando as pessoas estão chegando na igreja, novas, né, na igreja.
E elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser aproximadas, elas precisam, né, de cuidados. Se tem algo que aproxima as pessoas, né, da gente, é um elogio, né? É você saber fazer um elogio sincero. Não, tome cuidado com os elogios, irmãos. Tome cuidado, os elogios não sinceros não são bons, são até perigosos, né? Eu soube de um rapaz que uma vez, falando com uma irmã, ele chegou lá: nossa, irmã, que cachorro lindo que você tem. Aí a irmã olhou, e o cachorro estava todo estrupiado, irmãos. Tinha caído o pelo do cachorro, estava para morrer. E a irmã não aguentava mais aquele cachorro, não dava mais certo. Aí ela falou: você achou lindo mesmo? Ah, não, achei que lindo esse cachorro, irmã. E tentando se aproximar, né, elogio. Aí a irmã falou: então pega para você. Não, irmã, não posso. Mas irmão, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Ser sincero nessas coisas, nos elogios, ser sincero no nosso trato. Isso é importante, porque senão se torna, né, uma coisa maquiada, né? A gente percebe que não é verdadeiro e não é bom. A gente precisa cuidar desses nossos relacionamentos, desse nosso cuidado constante, né? Um elogio sincero, verdadeiro, transforma a vida, né, de uma mulher aí, do casamento. Irmãos, maridos, né? Os esposos. Um elogio sincero de manhã na segunda-feira transforma a sua semana, meu irmão. Meu amor, como você está maravilhosa, né? Deixa ela se arrumar primeiro. Você fala elogio sincero, irmão, sincero, né? Deixa ela se arrumar. Como você está maravilhosa, né? Semana inteira, né? Fica, né? Mas a gente precisa cuidar desses detalhes. A graça de Deus, irmãos, ela faz toda a diferença, porque pessoas cheias da graça de Deus, elas conseguem cooperar com a obra de Deus. É interessante quando a gente olha, nós estamos em Atos capítulo 11, mas eu gostaria de pedir que você fosse lá para Atos 13 e você observasse os primeiros versículos de Atos 13. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Era uma igreja que estava começando, irmãos. Mas a Bíblia diz aqui que havia lá naquela igreja quem? Profetas e doutores. Aí você vai falar: meu Deus, essa é uma igreja para ser estudada. Né? A igreja está começando, mas havia gente ali conhecedora das coisas de Deus. Profetas e doutores havia naquela igreja. E mesmo nesse ambiente onde havia pessoas tão capacitadas, e certamente nessa igreja aqui, eu tenho certeza que nessa igreja aqui há pessoas muito capacitadas para a obra de Deus, amém? Amém. Deus capacita sim as pessoas. E mesmo naquele ambiente de pessoas muito capacitadas, houve o que ali? Cooperação e serviço. Barnabé, Saulo, eles começam a cooperar ali naquela igreja e eles abençoam aquela igreja de tal modo, o texto aqui já dá outro sermão, né? Só se nós observarmos aqui, outro sermãozinho de 2 pontos pelo menos, nós vemos ali no versículo 2 que algo está acontecendo, em Atos capítulo 13, versículo 2. Eles, diz o texto, eles servem ao Senhor jejuando, olha só, jejuando. E a primeira palavra aí diz servem, servindo ao Senhor e jejuando. Serviço está ligado à ação, né? Estão fazendo coisas para Deus. Mas eles também estão jejuando. Há uma duplicidade aqui de atitudes do que Deus está fazendo naquela igreja, que aqueles irmãos lá, mesmo capacitados, com todo o conhecimento que eles tinham, eles estavam trabalhando duro e também estavam buscando direção espiritual. Então, ser só espiritual não é bom. Ser só atitude, só ação, também não. Nós precisamos buscar esse equilíbrio, buscar sabedoria de Deus
direção espiritual e buscarmos também agir, trabalhar bastante. Há essa cooperação nessa igreja, e isso também é fonte da graça de Deus. A graça de Deus se mostra nessa cooperação constante. E, irmãos, você foi chamado, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer isso para você nessa noite, você foi chamado não apenas para ser alguém cheio da graça de Deus, mas para transmitir essa graça de Deus ao mundo. E existe algo maravilhoso a respeito disso para você, de que você pode receber essa graça de Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho essa graça, eu não sinto que eu tenho essa graça de Deus. É tempo de ter, irmão, é tempo de ter essa graça de Deus. Aliás, a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5 diz: enchei-vos do Espírito, não é? Efésios capítulo 5, 18. A palavra do Senhor nos instrui, e esse enchei-vos está no imperativo, né? É uma ordem. Enchei-vos do Espírito, ou seja, não há opção. Eu não tenho opção de não ser cheio, é uma ordem. Se você não está cheio do Espírito Santo, se você não se encheu do Espírito Santo de Deus, de alguma maneira você não está agradando a Deus. E não agradar a Deus, a gente aprende na classinha lá das crianças, né? O que é pecado? Tudo aquilo que não agrada a Deus. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos desagradando a Deus. Então o desejo de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo. Ser controlado pelo Espírito Santo significa buscar as coisas de Deus, ler a palavra, orar, buscar a comunhão, buscar estar mais próximo de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, meu irmão, mais cheio dele você está. Para que você possa não apenas ser um cristão cheio, mas para que você possa transbordar em nome de Jesus. Para que você possa passar isso às outras pessoas em nome de Jesus. Eu creio que Deus deseja isso para essa igreja, para a minha vida em primeiro lugar, porque a palavra começa aqui, né? Um pregador. Mas para que você viva essa vida transbordante, cheia do Espírito Santo, e para que isso alcance pessoas. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque nós podemos aqui, nesse momento, nessa ministração da palavra, perceber o seu agir através daquele homem chamado Barnabé, filho da consolação, aquele homem que era conhecido como homem de bem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e que, Senhor Deus, através da vida dele, ele percebeu a graça de Deus agindo. Ele, Senhor Deus, ele pôde ali, através da vida dele, lembrar de pessoas, como ele lembrou de Saulo, e nós desejamos isso também. Queremos, Senhor Deus, ter esse olhar gracioso para enxergar as coisas que o Senhor tem feito. Da maneira como o Senhor quiser fazer, da forma como o Senhor desejar fazer, faz, Senhor Deus, e permita que a gente veja. Queremos ter esse olhar de Barnabé. Queremos, Senhor Deus, lembrar das pessoas que estão longe, afastadas, das pessoas que estão frias na fé, das pessoas que estão desanimadas. Queremos voltar a orar pela nossa família. Queremos, Senhor Deus, voltar a orar pelos nossos filhos. Queremos voltar a orar pelos nossos casamentos. Queremos, Senhor Deus, voltar a lembrar de pessoas, porque as pessoas são importantes para o Senhor, como Saulo era para Barnabé. Senhor nosso Deus, nós queremos poder cooperar com a obra do Senhor. Vemos naquela igreja de Antioquia tantas pessoas conhecedoras, profetas, doutores, mas mesmo assim eles estavam cooperando juntos, jejuando, servindo ao Senhor. E é isso que nós desejamos fazer aqui também na Igreja Batista de Vila Moraes. Queremos cooperar, Senhor Deus, com a obra que o Senhor tem feito. Cooperar, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nada podemos sem o Senhor, nada somos sem Ti, e por isso, Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.